Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Missão Delas. Mais um episódio delicioso que aqui a gente traz para você com muito conteúdo que vem do coração. Mas não vem só do coração, não, tá? É na base de muito estudo, muita conversa, muito debate. A gente traz para vocês as melhores opiniões, posições e situações que a gente pode trazer. Hoje o nosso tema é relacionamento intrapessoal e interpessoal. Vamos falar um pouquinho desses relacionamentos, né? Como que é a arte de conviver bem consigo e com os outros, né? Então vamos entender. Então, Camila Favato, começando aqui, estou falando diretamente de Minas Gerais. É um grande prazer estar com vocês. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é Ana Pavani falando aqui de São Carlos, São... E que raio será que é esse, hein, gente? Relacionamento inter e intrapessoal? Como diz Camila, será que é de comer? Será que é de beber? O que será que é isso, né? Fica aqui com a gente que você já vai saber tudo isso e muito mais. Oi, oi, oi! Como é que vocês estão? Do Sila Torres, de Feira de Santana, na Bahia, junto com o Instituto Prosperar, como vocês estão vendo, presente em 3 estados e trazendo informação e conhecimento de qualidade para vocês. Hoje nós vamos falar de relacionamento interpessoal e relacionamento intrapessoal. O que é isso? Será que é difícil? Ou será que nós vivemos esses relacionamentos? Alguém de vocês sabe? Bom, relacionamento, a gente, para começar, a gente sempre estuda, sempre se relaciona conosco. O primeiro relacionamento que nós temos é conosco, e é o relacionamento chamado de intrapessoal. Como é que anda o seu relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento que você tem com você mesmo ou com você mesma? E o relacionamento interpessoal, Camila? Olha, se o intrapessoal é a comunicação interna, né? Estou falando de comunicação interna, o interpessoal é como eu me relaciono com o próximo, né? Com as outras pessoas. Basicamente, eu gosto muito de dizer que relacionamento com família, com amigos, com colegas de trabalho, e eu sempre gosto de dizer que é o seguinte: relacionamentos, nos relacionarmos com outras pessoas, são a melhor escola para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Por isso é tão importante a gente falar um pouquinho aqui sobre esses relacionamentos, né? Como é que a gente desenvolve, então, o relacionamento intrapessoal? Como que o relacionamento interpessoal é afetado pelo relacionamento intrapessoal? É tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho. E você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica um dedinho de nada, não te custa nada. Se inscreve no canal que você vai ter acesso a vários conteúdos muito relevantes e eu tenho certeza que vão fazer uma grande diferença na sua vida. Se inscreve, compartilha e vamos adentrar, né, gente? Se você assistiu os 2 episódios anteriores, nós já estamos falando sobre relacionamento já há 2 episódios anteriores, né? E hoje a gente vai trazer esse tema novamente, porque a gente considera realmente um tema extremamente importante. Mesmo porque, se você estudar um pouco de inteligência emocional, você vai ver que um dos pilares da inteligência emocional é você se autoconhecer, né? É o autoconhecimento no sentido mais amplo, não no sentido de saber qual é o seu nome, CPF, RG, tá? Mas num sentido muito mais amplo, de você entender quais são seus limites, quais são suas limitações, até onde de fato você consegue ir. A gente já vai trazer um pouquinho sobre isso. E outro pilar da inteligência emocional é a convivência com os outros, né? Como que você convive com os outros, que é a arte do conviver bem com algumas pessoas, né? Existem várias pessoas na nossa vida. Existem vários livros, inclusive, que ensinam, olha que interessante, né? Não sei se as meninas já leram, eu não li ainda muitos não, mas tem alguns livros que falam assim, ó, a arte de conviver com pessoas difíceis, né? Como lidar com pessoas difíceis, né? Só que a gente também tem que entender que, para que nós possamos conviver com pessoas difíceis,
antes a gente tem que ver se nós também não estamos sendo uma dessas pessoas, né? Que aí entra o relacionamento intrapessoal, né? Então, a arte de conviver bem com você mesma vai transbordar uma convivência boa para com outras pessoas também. E aí vamos trazer para o ambiente da sua casa, né? A gente gosta muito também de trazer esse nosso dia a dia, né? Exemplos bem legais, assim, bem básicos para a gente conseguir fazer uma analogia bem bacana com relação ao conceito, né? Dentro da sua casa há diversas pessoas, ou às vezes só há você, certo, Lucila? Mas aí você vai falar assim: uns exemplos bem legais, ó. Vou fazer computação para não ter que ficar trabalhando com muita gente, né? Ou vou fazer veterinária para lidar com um animal, ou não precisar lidar com muita gente. Só que tem alguns detalhes nesse sentido, né? Primeiro que você está lidando com você mesmo, já começa por aí, né? Não é o fato de você achar que você mora sozinho, você não lida com ninguém, pelo contrário, né? Você lida, como a Ducila mesmo fala, você lida com aquela pessoa que você convive 24 horas por dia, 7 dias da semana, enfim, né? Que você acorda e respira vivendo essa pessoa dela. E aí você acha que assim, vou fazer veterinária, então assim, não preciso lidar com gente. Mas e o dono do animal? Né? Então, assim, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de, vou fazer tal coisa para não ter que lidar muito com as pessoas, mas na verdade ela está lidando com ela mesma e com as pessoas que têm o computador ou que têm o bichinho e tudo mais, né? E aí, quando você sabe quais são as suas limitações, quais são as suas objeções, as suas vulnerabilidades, né? Você também consegue levar isso de forma externa, né? Você também consegue dar os limites para as pessoas, né? Em alguns momentos. É legal tu dizer isso da questão, né? Quando a gente fala da questão do autoconhecimento, a gente sempre vai falar. Em todos os temas, a gente sempre vai trazer um pouquinho a importância do autoconhecimento, assim. Porque entender nossos pontos a melhorar, nossos pontos fortes, né? Aprender a lidar com as nossas emoções, as nossas habilidades, porque é desta forma que você vai enxergar o mundo, né? Dentro das situações de determinadas situações que você passa, né? Então, assim, como é que você vai fortalecer o relacionamento intrapessoal? Você sempre vai estar em busca de autoconhecimento. Você sempre vai estar em busca de melhoria de autoestima, de melhoria do autocontrole. E quando a gente fala de relacionamento interpessoal, ele também está presente na nossa vida o tempo inteiro. No ambiente de trabalho, a gente lida com colegas de trabalho, com cliente, em casa, na família, no nosso relacionamento. Então, a gente tem que saber lidar com cada situação que aparece. Agora, como é que eu vou saber lidar com uma situação do lado de fora quando eu não sei lidar com situações que estão acontecendo aqui dentro? Né? Porque o relacionamento intrapessoal, ele é a base do relacionamento interpessoal, né? A gente está falando da cerne do indivíduo, da sua comunicação interna. Como é que eu vou me comunicar bem com as outras pessoas se eu não me comunico bem comigo mesmo? Né? Para que as relações com as outras pessoas sejam bem sucedidas, eu preciso ter controle das minhas emoções, eu preciso praticar o autoconhecimento. Né? Não tem como eu falar de relacionamento interpessoal sem entrar no relacionamento intrapessoal, né? Porque os dois precisam andar juntos, né? E muitas pessoas têm dificuldades, né, de ter esse relacionamento intrapessoal de uma forma genuína, verdadeira. Inclusive, algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de se olhar no espelho. Não é se olhar apenas, é se enxergar no espelho. Conversar consigo próprias no espelho, porque o espelho é um objeto que ele reflete quem a gente é. Se você está triste, ele vai te falar que você está triste. Se você está feliz, ele vai te dizer que você está feliz. Ou seja, algumas pessoas têm medos, pavores de se enxergar no espelho, de passar por espelho exatamente por isso. Mas não entendem que para que haja esse relacionamento interpessoal, que é o relacionamento que nós temos com outras pessoas, a gente precisa entender quem é a gente. A gente precisa entender quais são as nossas necessidades.
quais são as nossas vontades, porque é a partir do saber, né? Dessa necessidade, dessa vontade, do nosso querer, que nós começamos a colocar limites para as coisas. Né? Quantas vezes vocês foram desrespeitados porque vocês não sabiam o limite de vocês? Quantas vezes as pessoas fizeram coisas com vocês porque você deixou que ela fizesse? Aí algumas pessoas falam assim, mas fulano faz isso direto comigo. Mas por que fulano faz isso direto com você? Por que você está se permitindo ainda fazer, né? Exato. Por que fulano faz sempre a mesma coisa com você, coisa que te desagrada, e não faz com o outro, com outra pessoa? Por que só faz com você? Será que fulano é assim? Porque se fulano fosse assim, ele fazia com todas as pessoas. Ele não faz porque algumas pessoas dão limites para ele. Entende? Então, a gente precisa ter muito discernimento para essa relação intrapessoal, que é a relação mais importante que nós temos durante a nossa vida inteira. A Jana trouxe uma fala, eu falo isso sempre, porque é para deixar gravado que isso é a nossa vida, que essa é a nossa vida. É a gente nascer, viver e morrer com a gente. A nossa dor é nossa, a nossa alegria é nossa, a nossa felicidade é nossa. A gente pode compartilhar com outras pessoas, porque o relacionamento interpessoal, ele é uma rede, né? Ele é uma rede. Então, nós podemos ir tecendo essa rede. Estou falando tecendo, já trazendo o NetWeave, né, gente? A gente pode ir tecendo essa rede com pessoas que a gente confia, que a gente ama, que a gente quer por perto. Marta Medeiros, ela tem um texto que fala o seguinte, que as pessoas entram em nossas vidas por 3 razões. Uma é por uma razão, ela entrou e rapidamente ela vai embora. Ela entra, cumpre o papel faz dela. O papel dela. Faz o papel e vai embora. A segunda é por uma estação, ela passa um período grande, também cumpre o papel dela, e vai embora. E outras é para a vida inteira. Gente, a pessoa que vai ficar a vida inteira na sua vida, óbvio, você tem a rede que você teceu, né? Sua mãe, seu pai, seu filho, seus irmãos. A gente tem, algumas pessoas têm para a vida inteira, né? Não vou generalizar, porque algumas pessoas não têm contato com a família, enfim, com amigos, mas está tudo bem. Esse terceiro, que é para a vida inteira, o que ela quer dizer é a pessoa que vai ficar com você a vida inteira é você também. Então, você não pode apenas pensar nas pessoas de fora. Você não pode pensar só no seu pai, só na sua mãe, só no seu irmão, só na sua filha, nos seus filhos. Você tem que pensar em você. Qual é o tipo de relação que você está tendo com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma? Ou você mesmo? Você está cuidando de si com carinho? Você tem se observado? Você observa as suas necessidades? Você sabe o que é bom para você, o que não é bom para você? Porque às vezes eu atendo clientes que eu pergunto: você sabe o que é que você quer? A pessoa não sabe, porque ela passou a vida inteira escutando a necessidade do outro e às vezes seguindo o que como é que eu posso dizer? A regra, né? A regra, o que o outro falou para ela fazer. Quando a gente é criança... que tá normal, né? E acha que tá normal. Quando a gente é criança, tá tudo bem a gente fazer isso, porque a gente é criança, a criança não tem muito discernimento de escolha e tal. Mas cabe aos pais, aos tutores, às pessoas que são mais velhas, aos adultos, orientar a criança para que ela comece a escolher, seja de uma simples roupa, porque é a partir daí que a gente começa a entender que a vida da gente é feita de escolhas e que as escolhas vão trazer 2 coisas, um ônus e um bônus. Camila falou da dificuldade em uma live que nós fizemos sobre a dificuldade que a gente precisa, a dor, não foi isso, Camila? Que a gente precisa escolher a nossa dor. Sua dor. Que a gente precisa escolher a nossa dor. Então, assim, toda escolha que você faz, você vai perder alguma coisa. Mas, por outro lado, você vai ganhar também. Então, você precisa escolher o que é que você quer ganhar.
E o que Camila falou sobre a gente se relacionar conosco, para a gente poder ter esse relacionamento interpessoal, é importantíssimo. Imagine você não sabendo quem você é, imagine você não sabendo o que você quer, se relacionando com pessoas que vão mandar você fazer coisas que você não quer fazer. Você trouxe uma questão do espelho, Docília, eu lembrei de uma dinâmica que eu fazia quando eu era docente. Eu levava uma caixinha super bonita, prateada, tal, bem apresentável, e eu fazia uma dinâmica muito top, né? Eu pegava quando tinha número pequenos de pessoas, tá? E depois eu já explico por que eu só fazia isso quando era um número reduzido. E aí eu colocava essa caixa em cima da mesa e pedia para que um por um viesse e abrisse essa caixa e voltasse para seu devido lugar em total silêncio e escrevesse o que viu dentro da caixa, em total silêncio. Agora eu vou explicar o porquê do número pequeno de pessoas. Porque eu espalhava as pessoas pela sala para que uma não pudesse ler o que a outra estava escrevendo. Né? Então, elas iam em silêncio, voltavam em silêncio, isso com um plano de fundo de uma música super top, aquela música que, né, em raiz, assim, né? E aí a pessoa vai e escreve o que estava vendo dentro daquela caixa. Era impressionante na hora que eu pedia para que eles abrissem, de fato, né, para a plenária, o que cada um tinha visto dentro daquela caixa. Alguns escreviam assim, ó: a caixa é linda, mas o espelho que está lá dentro é muito velho. Está arriscado, está com um borrão, alguma coisa assim. Outros escreviam assim, ó: vi um espelho. Outros: vi uma pessoa super empolgada, animada, linda, maravilhosa, que se chama fulano de tal. Então, olha, o espelho velho era 100% proposital, era velho mesmo, gente. Eu tenho ele de recordação até hoje. E assim, olha que interessante, né? No número pequeno de pessoas, mas eu fazia isso com diversas salas, eu já fiz isso acho que com mais de 100 pessoas, se for ver ao todo, né? E a grande maioria falava que via um espelho. E às vezes até falava: o espelho é velho, né? A borda tá suja, a borda é branca, dava detalhes do espelho. Poucas pessoas falavam dela. Elas estavam se vendo, né? Elas não estavam se vendo. E algumas estavam se vendo demais. E outras estavam super se vendo. Existe certo ou errado? Não, não existe. Porque, na verdade, eu pedi para a pessoa me falar o que ela viu dentro da caixa. Né? Qual que era a moral dessa história? Quem só via o espelho realmente não estava se enxergando nem aqui nem na China. Né? Aí é onde entra aquilo que você falou. Você sabe o que você quer da vida? Você não sabe nem que você está se vendo aqui no próprio espelho. Você não está conseguindo identificar que o que tem dentro da caixa é o seu próprio reflexo, que é você mesmo. Né? E tinham pessoas que escreviam assim: ah, eu estou vendo uma pessoa descabelada, ah, eu estou vendo uma pessoa cansada, ah, não sei o que, sabe? Não se valorizava tanto. Então, gente, isso é muito legal, é uma dinâmica super simples. Quem estiver aqui assistindo e for professor e quiser saber mais detalhes dessa dinâmica, pode me chamar no privado que eu te passo todos os detalhes. Vale super a pena fazer essa dinâmica em grupos de universidade, em grupos de cursos técnicos e até mesmo colegial. Não importa a idade, né? O que importa é que você vai trabalhar essa questão do relacionamento intrapessoal. Né? O quanto a pessoa realmente está se enxergando, o quanto realmente ela consegue ir além do espelho e falar de fato quem ela é, né? Uhum. E outra coisa super top que você falou da questão das escolhas, minha filha com 2 anos escolhia a roupa porque eu ensinei ela. Com 2 anos ela escolhia a roupa. Eu Você não colocava as incapacitou opções. sua filha, Jana. Você não incapacitou sua filha. Sim, porque sim. a gente tem a tendência a incapacitar a criança e dizer para ela: olha, você não sabe escolher, deixa que eu escolho. E aí, quando a gente vê a criança escolhendo, a gente fala: nossa, como ela tem personalidade. E muitas vezes nós adultos podamos isso da criança. Podamos essa personalidade que a gente está falando, né?
Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para as crianças, com as coisas que a gente coloca para as crianças como dependência, porque a criança ela está ali sendo espelho da gente. Sim, né? é exatamente Quando a gente isso. vira adulto... Não, é exatamente isso. Até trazendo isso que você falou, nossa, como ela tem personalidade, na verdade eu eduquei ela para isso, né? Então, o relacionamento dela intrapessoal, eu espero que esteja muito bem, obrigada. E o Inter vai se interpessoal, desenvolvendo. né? E aí, assim, até indo para os finalmente, né? Trazendo isso para o seu dia a dia, começa a entender, começa a mapear como que está o seu relacionamento interpessoal é reflexo do seu relacionamento intrapessoal. Então, se fizer sentido isso para você, começa assim, ó. As pessoas que estão ao meu redor vivem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá, mas isso é reflexo seu. Então, começa a se olhar desse jeito. Hoje, Ana Pavani, diretamente de São Paulo, para você no Missão Delas. Massa! É isso aí, gente. Como tudo partir de nós temos que entender e perceber como é que as pessoas estão nos tratando, se nós estamos satisfeitos com isso, e não alimentar esse tipo de tratamento. Como é que você também está se relacionando com outra pessoa, né? Como é uma relação de codependência, é uma relação de amizade, é uma relação de entendimento, é uma relação de respeito. Entende isso, presta atenção em como é que você trata as pessoas também. Porque, veja, não é só como a pessoa trata a gente, mas sim como a gente trata a pessoa. A outra pessoa, ela reflete, ela demonstra. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, discernimento e sensibilidade, para não dizer empatia, né? Porque a empatia, a gente precisa trabalhar bastante isso. Ver como essa pessoa está te dando feedbacks que ela dá. Então, para que o seu relacionamento interpessoal, que é o seu relacionamento com outras pessoas, seja o mais saudável possível, você precisa entender como é que você está se relacionando com você mesmo, certo? Lucila Torres, de Feira de Santana, muito obrigada pela audiência de vocês. Como diz Camila, é um dedinho de nada, não custa nada vocês seguirem a gente, curtir e compartilhar, porque a gente traz muita informação para vocês e espero que vocês continuem gostando do Missão Delas, porque a nossa missão é essa, trazer leveza, produtividade, protagonismo para a vida de vocês. Um cheiro! Boa, muito bom. Então, relacionamento intrapessoal e interpessoal, comece respondendo os questionamentos, né? O que você quer? O que é importante para você? Como é que você se sente diante de determinadas situações? E lembrando que a jornada do autoconhecimento, ela não tem fórmula certa, não tem receitinha de bolo, depende unicamente do teu esforço, né? Então, acho que a Lucila falou algo incrível. A gente falou muito aqui sobre autoconhecimento, que ele é um dos pilares do relacionamento interpessoal. Ele é o pilar do intrapessoal, né? É o principal do intrapessoal, e ele é um dos pilares do relacionamento interpessoal, né? É o autoconhecimento. A gente precisa administrar bem o nosso relacionamento com a gente, para depois administrar o relacionamento com o outro. Lucila trouxe a questão da empatia, né? De considerar, estou falando de relacionamento interpessoal. Então, como eu vou me relacionar bem com o outro se eu não considero a opinião do outro, o sentimento do outro, as motivações do outro? Assertividade, né? A gente está falando de relacionamento saudável, não, a gente precisa só ouvir, a gente também precisa falar, se expressar nossas opiniões, as vontades, as nossas dificuldades, né? E relacionamento interpessoal, cordialidade, trata as pessoas bem, de forma gentil, de forma simpática, demonstra consideração para as outras pessoas. E, finalmente, ética. Ser ético e ter atitude que não prejudica as outras pessoas. Então, a gente não pode quebrar acordos, a gente não pode contrariar o que a gente considera certo e o que a gente considera justo. E assim a gente encerra, falando um pouco de relacionamento intrapessoal.
e interpessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante aqui, que a gente faz uma entrega com todo o coração e a gente estuda pra caramba para trazer o melhor para vocês de forma bem leve, bem saudável e que faça vocês refletirem e transformarem os comportamentos no dia a dia. Camila Favato falando aqui direto de Minas Gerais. Um grande abraço, um beijo e um cheiro! Tchau, gente! Tchau!